Olá, pessoal. Como normalmente a gente deve fazer quando é convidado a falar, é agradecer a quem nos convidou. E eu tenho que agradecer algumas vezes ao Unimes e a vocês em específico, as meninas, a Letícia, a Camila, e especialmente ao Unimes, que foi durante um tempo a minha casa, pois que aí eu fiz o meu mestrado em patofisiologia de órgãos e sistemas, isso já faz algum tempo aí, né? E é uma coisa muito legal poder participar. Entendo que as jornadas acadêmicas são atividades que devem ser sempre estimuladas a acontecer, é uma experiência muito boa para todos vocês que estão participando, muito legal para quem está assistindo, e isso vai engrandecer o futuro de vocês, vocês vão ver como as coisas mudam e a gente acaba tendo a chance de aprender muita coisa, tá legal? O tema que eu me propus a falar é ortopedia funcional dos maxilares, indicada somente para pacientes em crescimento. Podíamos ler assim. Assim como poderíamos ler ortopedia funcional dos maxilares, indicada somente para pacientes em crescimento. Vejam como a coisa pode mudar, né? É uma coisa interessante a gente ver a entonação com que se lê um texto ou outro. Por que que eu me propus a falar sobre isso? Porque, para quem já ouviu falar de ortopedia funcional, ouviu falar muito do atendimento em crianças, em pacientes em crescimento, tem muita coisa realmente nisso, nessa área, para essa faixa etária. Entretanto, não se restringe a esse tipo de paciente, a paciente nessa faixa de idade, tá? Então a gente vai bater um papinho sobre e mostrar alguns casos sobre esses pacientes que não estão mais em crescimento propriamente dito, né? E daí como é que faz? Assim, uma coisa legal é você saberem a diferença entre crescimento e desenvolvimento, tá? Uma coisa é genética, a outra coisa é fenotípica, com o fim da carga genética e com a interação fenotípica, beleza? Agora, também houve uma época em que a gente pegava, isso há muito tempo, né? Quando começava a falar, comecei a falar em ortopedia funcional dos maxilares para pessoal de graduação, foi uma coisa muito interessante, isso há uns 15, 18 anos atrás, que nós tínhamos o curso de especialização lá na Uniararas, na cidade de Araras, e o pessoal da graduação cruzava com a gente na lanchonete, e aí iam ver no nosso bolsinho do avental, estava lá escrito, né? Especialização, ortopedia funcional dos maxilares. E foi muito gozado que uma das pessoas pegou e perguntou: ortopedia funcional dos maxilares, orto o quê? Também passamos por essa época. Hoje em dia, talvez não seja assim uma coisa tão estranha, assustadora. Eu falo, nossa, eu nunca ouvi falar disso. De todo modo, aí vai. Das especialidades reconhecidas pelo CFO como tal, a ortopedia funcional dos maxilares é uma dessas especialidades. Ela foi reconhecida pelo CFO durante uma ANEL, Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas, que aconteceu na cidade de Manaus, em que assim participou todas as áreas da odontologia puderam participar e a gente pôde mudar tudo, desde a definição, área de abrangência, interação, conteúdo programático, aulas obrigatórias, é, disciplinas obrigatórias, optativas e para todas as especialidades, especialmente para os cursos de especialização. E aí foi que a ortopedia funcional dos maxilares foi reconhecida como especialidade. Ao contrário do que alguns colegas desavisados ou mal informados falam, então, quando a ortopedia ela separou da ortodontia, cara, não tem como separar. Não havia como separar. Por que que não havia como separar? Porque não dá para a gente separar uma coisa que não existe, a ortopedia funcional, de uma coisa que já existia, que era a ortodontia.
tá certo? Então, a gente não foi separado de nada, porque a gente não existia, simplesmente foi reconhecida como tal. E foi reconhecido depois da gente já estava praticando a ortopedia funcional aqui no Brasil, já faziam mais de 40 anos. Então, a coisa é meio antiga e assim vai rolando. Para evitar de esquecer, né? Aquele negócio de que, putz, grilo, chegou no final da aula, o cara não agradeceu. Então, eu tenho que agradecer às pessoas que me dão suporte e estruturação pessoal e psicológica para que eu possa levar a vida, né? E a minha esposa, que também é colega, a doutora Silvia Zogaib, aqui, daqui de Santos, né? Endodontista, e meus filhos, o Tami e o Hugo, santista como eu, claro, né? Porque não poderia ser outra coisa. Assim, quase tudo que se precisa saber para pensar, para trabalhar com pacientes em tratamentos com ortopedia funcional, quase todo esse conhecimento a gente recebe durante um curso muito específico, de longa duração, de conteúdo assim, nossa, é assombroso a quantidade de informação que se recebe, com muitos mestres assim de ponta, grande período de prática clínica, discussões, exercícios, laboratórios, homework, workshops, provas. Nossa, é um curso assim bastante extenso e interessante. E aí vem as perguntas, né? Vocês podem vir com as perguntas. Tem aqui em Santos? Qual é a duração? Onde? Tem clínica? É muito longe? Qual o tempo do curso propriamente dito? Tem provas? Quantas vagas tem nesse curso? É muito caro? É dado em universidades, em associações? Onde? E outras perguntas também. Muito bem, a resposta está aí. Na Unimes, na Faculdade de Odontologia, no curso de graduação em odontologia, assim como na maioria dos cursos de graduação de odontologia que tenham uma base é, formadora interessante e consistente, como eu tenho tido a oportunidade de acompanhar a formação de vocês. É muito excitante ver o quanto vocês têm recebido de informações e o quanto vocês podem aprender, tá certo? Tem uma mocinha aí que usa óculos, o cabelo meio ondulado, agora tá meio loiro, meio não sei o que as mocinhas fazem muita coisa, né? Que a gente tem tido a oportunidade de acompanhar o curso desde o início e a gente vê como o curso de vocês é bom. Aproveitem. O curso de vocês é bom. Não deixem passar de lado. É bem próximo de vocês. E realmente existe. Quem é na Unimes tem aí esse curso. É o curso de odontologia. Ora, mas de odontologia? Como assim? Mas não é de ortopedia que você ia falar? E sim, porque no curso de odontologia tem praticamente tudo, se não é que é tudo, aquilo que é necessário a gente saber para poder praticar a ortopedia funcional. Durante um curso mais longo que a gente dá, por exemplo, de especialização, a gente simplesmente reordena as coisas, as informações e coloca numa sequência mais adequada para aquilo que a gente faz, tá? E ao colocar nessa sequência mais adequada, o que acontece? Por exemplo, todos os meios de tratamento pressupõem algumas etapas iniciais comuns, independentemente da especialidade. Etapas que são comuns: o diagnóstico, as opções de tratamento, o planejamento do próprio tratamento. Tá. Agora, em ortopedia funcional, a gente usa alguns meios de diagnóstico. Desses meios, eu coloquei alguns detalhezinhos assim, tá? Anamnese. Na anamnese,
é super importante ouvir e não induzir as respostas, sabe? Tipo, o senhor não está sentindo isso, né? Não, essa não é a maneira de fazer a pergunta durante a anamnese, né? É a coisa, vocês vão ver com o passar dos anos, assim, o meio de diagnóstico mais rico a gente ouvir o paciente. Fazemos o exame clínico físico funcional. O que, que a gente tem na boca, dentro e fora, especialmente, como que ela movimenta para funcionar, pois que a boca ela não funciona assim, fechada. Por incrível que pareça, ela abre, ela se movimenta, e como vocês bem sabem, aqui dos 23 ossos que nós temos no crânio, só tem um que mexe, que é a mandíbula. Saber como ela funciona é super legal. Modelos gnatostáticos e fichas gnatostática e calcográfica são modelos específicos relacionados com o crânio para a gente saber onde é que está a boca dentro do crânio, tá? A gente usa de radiografias, por exemplo, radiografias de mão e punho, radiografias para verificar o posicionamento do osso ióide e as 7 vértebras cervicais, radiografias perapicais e algumas outras. A gente faz cefalometrias, que são análises das telerradiografias, para ver a tendência de crescimento, a situação da maloclusão, né? Alguma coisa assim. Hoje em dia, mais e mais fazemos uso de tomografias computadorizadas 3D volumétricas. E essas tomografias a gente procura estimular que os colegas que venham fazer curso conosco entendam de como pedir a tomo, o que pedir, o que é possível enxergar, o que não é possível enxergar, e pegar tudo o que vem dentro do arquivo, abrir e conseguir abrir e fazer os movimentos e verificar. E não simplesmente fazer como alguns colegas estão fazendo, usando a tomografia como se fosse radiografia. Gente, a tomo é 3D e não 2D, né? Isso daí é coisa que é uma evolução em termos de imaginologia para diagnóstico. E acompanhamento também. Muita coisa que há pouco tempo atrás a gente não conseguia enxergar, hoje aparece. Então, é positivo sob alguns aspectos e para algumas pessoas e situações pode ser incômodo, porque começa a aparecer as coisas e fala, nossa senhora, vixe, é isso? Ou, nossa, eu nunca tinha visto isso. Isso também é o que acontece, né? Fazemos uso eventualmente de eletromiografias de músculos de mastigação, postura da cabeça, de sustentação da cabeça e outros. Ressonância magnética também. Especialmente, a gente pede imagens de ressonância para verificar a posição efetiva do disco articular, onde é que ele está, o formato, a forma, se ele se mantém íntegro ou não. E temos outros exames de fundo funcional também, se fosse continuar falando, vixi, ia acabar o tempo, né? Então, como diziam o meu professor, o professor José Lázaro Barbosa dos Santos, dentista e acadêmico de odontologia gosta de boca. Então, vamos ver algumas bocas aí. O lance é ver, então, bocas de adultos, tá? Esse cara aqui, WDP, o Wagner, ele foi ex-aluno nosso, na época ele tinha 38 anos, quando estava fazendo especialização com a gente, e apresentava, assim, resumidamente, relato de dor na TM, dificuldade de mastigação e deglutição, dor em temporal anterior direito, temporal anterior esquerdo, estalos na TM em abertura bucal. Fora que, quando ele abria a boca não abria, a mandíbula não abria assim retinho, fazia uma movimentação assim para a direita, para a esquerda, pulava, era uma coisa um pouco complicada. Ele estava em tratamento utilizando um aparelho ortopédico funcional denominado SN6. S é de Simões, N de Network, 6 é o número do aparelho.
A diferença do tempo entre a colocação do aparelho e o registro final, o registro eletromiográfico, foi muito curto. E esse caso, eu mostro especialmente porque o que, que aconteceu? Quando eu estava fazendo a pesquisa para o doutorado, estava fazendo em eletromiografia. E até então nós não tínhamos em ortopedia funcional algum exame, alguma coisa assim que mostrava, olha só como é que era antes e agora como é que é depois. Com método científico, sabe? Coisa que você pode repetir, 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 quantas vezes for que vai dar a mesma coisa. E com o Wagner foi a primeira vez que nós vimos alguma coisa nessa direção e vimos então que aquilo que a gente falava tinha efetivamente base científica e a gente então teve algumas oportunidades de divulgação tanto aqui quanto fora do país, tá? E a diferença de tempo então entre a colocação do aparelho, olha, colocou o aparelho e o registro final foi simplesmente de 8 minutos. No registro final, o que, que aconteceu? A gente fez a comparação entre o primeiro, né, que foi quando colocou o aparelho, e esse segundo, quando houve uma alteração, e essa alteração ficou assim, nítida e estável na tela do computador. Em 8 minutos, por quê? Porque foi o tempo que a gente demorou para conseguir dar a luz desse negócio assim. Eu falo, putz, vamos dar uma olhadinha o que, que aconteceu? E aqui está, o repouso em diagnóstico. Como vocês viram em fisiologia, lembra de fisiologia? Repouso é quando? Quando a gente não tem atividade elétrica nos músculos que estão sendo estudados. Deveria ser um zero. Então, aqui, nós deveríamos ter uma reta, sem nenhuma figura aparecendo, coisa que não acontece aqui, ó. Aqui, ó, temporal direito, os risquinhos verticais são o quê? Descargas elétricas na musculatura. O masseter direito também, olha só, quando era para estar tudo lisinho, tudo zerado, tá? Em supraioideus, olha aqui, é pequeno, né? Agora, olha a comparação de masseter direito e esquerdo e temporal direito e esquerdo. Quanto tem de atividade aqui e pouca atividade aqui. Esse era o repouso, quando era para não ter atividade nenhuma, tá? E aí, em repouso, após 8 minutos com o aparelho, quer dizer, a gente colocou o aparelho, deixou 8 minutos, tiramos o aparelho, vamos fazer de novo o registro eletromiográfico. Olha o que, que aconteceu. Cadê os risquinhos verticais? A comparação daqui do diagnóstico, daqui, depois que o paciente estava usando o aparelho. Isso nos mostrou um caminho da ciência dando suporte àquilo que estava acontecendo. Quer dizer, então, com esse tal desse aparelho ortopédico funcional, estava conseguindo relaxar a musculatura, estava alterando a memória muscular. Quer dizer, então, a gente estava mostrando cientificamente que era possível alterar. Em sendo possível alterar, possível é também de se treinar essa musculatura, a musculatura envolvida na mastigação, na deglutição, para funcionar de uma maneira melhor, rendendo melhor. Vocês lembram daquela equação de um tal de Albert Einstein, né? E igual a mc quadrado? Exatamente, a gente está trabalhando com isso. Ai, credo, você não vai começar a falar de física, né? Cara, eu posso não falar assim de física. Olha, agora vamos falar de física, mas a gente está falando de física o tempo inteiro, tá? Assim como de química, quer queira, quer não. Agora, com contração isométrica em diagnóstico, quer dizer, sem aparelho, no comecinho, foi feito isso, sempre nessa sequência, temporal direito e esquerdo, masseter direito e esquerdo, e supraioídeos, direito e esquerdo, tá? E quando pegava e apertava, a gente pegava e falava para o paciente, aperta, 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 aperta. Muito bem, vejam como direito e esquerdo
os sinais de contração são diferentes, tá? Sendo que o masseter tinha que ter os sinais verticais mais altos, mas menos concentrados do que tem aqui, tá? Por quê? É um músculo que tem maior potência para elevar a mandíbula, né? Depois que colocou o aparelho, o que que acontece? O tipo de contração é muito parecido da direita e esquerda, sendo que em 8 minutos a gente mudou, através do uso do aparelho, a memória de funcionamento da musculatura, e a musculatura começou já a aceitar, quer dizer, o sistema nervoso central, ele já começou a aceitar esse novo tipo de funcionamento da boca, e é uma coisa super interessante. Repouso após 8 minutos com o aparelho, quer dizer, já num segundo exame, cadê a contração? Aquilo tudo, lembram que tinha de contração aqui, aqui? Tinha um monte de risquinho vertical? Não tem mais. Quer dizer que a musculatura relaxou. Nossa, e o Wagner usava muito o aparelho, por quê? Porque relaxava e acabou a dor dele, né? Esse é o aparelho, tá ok? O SN6, SN número 6, e que notem, quem fez esse aparelho foi o próprio aluno. O aluno que tinha patologia, tinha toda a sintomatologia apresentada, fez o diagnóstico, coletou os dados de diagnóstico, fizemos o planejamento de modo conjunto e ele executou e fez o aparelho para ele mesmo usar. E é isso que a gente faz no curso, que não adianta só querer tratar, mas não sabe construir aquilo que vai ser um instrumento de trabalho, né? Uma outra paciente aqui, essa daqui, uma mocinha, 19 anos, já um caso bastante antigo, tá? O motivo da consulta: dor no lado esquerdo do rosto, porção anterior do músculo temporal, cliques bilaterais na TM. Relato de, entre aspas, uma paralisia hemifacial esquerda 5 anos após o início do travamento maxilar durante a abertura da boca. Não é bem uma paralisia, né? Porque paralisia você para de ter um movimento, né? O colega, na época, levantou uma hipótese, como hipótese etiológica, uma bactéria que entrou na face. A gente fica assim, ele receitou um antibiótico durante 7 dias. Só que isso daqui é o seguinte, antibiótico durante 7 dias, há 30 anos atrás, é uma coisa que não encaixa muito bem, né? Aí também falou, olha, acho que é legal fazer acupuntura. Acho que não é uma coisa muito legal, tá? Em vez do acho que, melhor é estudar, tá? Para poder sugerir alguma coisa que fosse interessante, né? E efetivo. Muito bem. Ela apresentava mínima dimensão vertical à direita, tradução, facilidade maior para mastigar do lado direito. Na palpação muscular, ela tinha pouca potência, entre aspas, do masseter em posição de intercuspidação máxima ou oclusão habitual. E muita potência na porção anterior do músculo temporal. Desculpa, não é o temporal o músculo para fazer força. Ele é posicionador da mandíbula, né? Ela tinha um estalo do lado direito, um estalido no lado esquerdo, abria pouco a boca e apresentava coceira e dor forte no ouvido. Vocês veem que já saiu da boca e as coisas estão se estendendo. Por isso que a gente tem tanta coisa em anatomia. Hein? Por isso que a gente tem tanta coisa em fisiologia também. Primeira coisa, a orientação. Olha, evita chiclete e alimentos que exigem um esforço dos músculos de mastigação. Quer dizer, não vai forçar quem está doendo, né? Senão vai doer mais. Cuidado com mudança brusca de temperatura no ambiente ou choque térmico, ar-condicionado, ou está muito frio, entra num lugar muito quente, ou fazer o contrário é terrível, porque aí contrai a musculatura e a dor vem com tudo. E foi interessante, houve uma indicação cirúrgica por parte de um cirurgião plástico. Nesse aspecto, é uma briga ou uma disputa que existe há décadas, tá, entre a medicina e a odontologia, e a minha opinião é que cada macaco deve ficar no seu galho, tá?
Que cirurgia o cirurgião plástico poderia fazer nesse caso? Não sei, mas penso que cada macaco deva ficar no seu galho. Tratamento a gente começou num dia 12 de abril, colocamos o aparelho ortopédico funcional, um aparelho de Bimbler, que vocês vão ver a imagem do aparelho, Standard, que era o modelo, o tipo A, tá? Com algumas características aqui, e resultados. Notem, num dia 12 de abril, no dia 14 de abril, 2 dias depois, ela me ligou tantas vezes, e eu estava atendendo o cliente, não podia atender, não podia atender, não podia atender, deixou um recado, falou, olha, eu não estou sentindo dor, e estou achando muito esquisito isso daí. Como é que é? Não está sentindo dor? Não, não estou sentindo, não estou tomando mais nada, e pé. Falei, pô, legal, né, cara? Aí eu pedi para ela fazer outra eletromiografia, porque tínhamos feito de diagnóstico, falei, vamos fazer uma outra para ver se isso daí, esse tal desequilíbrio muscular, que a gente conseguiu sentir na palpação muscular, que a gente faz sempre nos dois lados, né, sempre bilateral, se isso daí se confirmava na eletromiografia. Essa é a moça. E quando a gente faz registro, coleta de dados de diagnóstico, de plano de tratamento, coisa assim, é legal verificar se essa imagem está boa e suficiente, essa é melhor ou essa é mais adequada. Veja, se nós queremos só identificar, a primeira está bom. A segunda também está mais ou menos bom. Agora, na terceira, inclusive, dá para a gente ver a cintura escapular, como é que está, o pescoço, como é que está a inclinação de cabeça, o giro da cabeça para a esquerda, maior volume de face do lado direito em relação ao lado esquerdo, só numa batida de olho. Melhor usar a terceira foto, né? E aqui a mesma coisa. Isso daqui, essa foto, é o recorte dessa foto, que é o recorte dessa foto. Agora, nessa foto, não vou nunca conseguir ver que ela tem essa inclinação, as vértebras cervicais retas, lembram? São 7 vértebras cervicais, né? Essa coisa aqui reta, a diferença em relação ao bumbum da cintura escapular e a cabeça girada para trás. Isso daqui é importantíssimo, especialmente no caso de dor, entre outras coisas, porque afeta o bom funcionamento da boca quando vai tentar executar a função de deglutição. Muito bem, no movimento de protrusão, aqui em posição de máxima intercuspidação, topo a topo e protrusão máxima, tá? A mesma coisa aqui. Aí vocês veem essas coisas verdes aqui, né? A coisa verde vertical é um risquinho vertical para ver como é que está na posição de máxima intercuspidação. E esse V que aparece aqui, em que tem esse daqui tem mais angulação do que esse daqui que é mais vertical, é como é a trajetória da mandíbula quando faz a lateralidade, assim, a direita e a esquerda, é, na verdade, a tradução do movimento mastigatório. Isso daí é um resumo e a tradução do gráfico de Posselt, que vocês tiveram em oclusão, né? Em oclusão, em dentística, em prótese, pois é. Essa é uma maneira que a gente vê para ver como é que o paciente mastiga e que lado que ele mastiga preferencialmente, se existe isso. O aparelho o de Bimbler, que foi instalado inicialmente, é isso daqui, ele é solto dentro da boca, ele mexe na parte superior e na inferior, ele coloca a mandíbula um pouquinho mais para frente e para baixo, centralizamos a linha média, tá ok? E agora notem bem, salta muito à vista isso daqui, né? Agora, um dos vilões muito constante de acontecer para esse tipo de dor é esse sujeito aqui. Por quê? Os molares superiores, eles irrupcionam em direção vestibular, depois os músculos do vestíbulo contraem e colocam ele
sobre a sua base óssea. Então, quando ele está assim, virado para o vestíbulo, ele irrita aqui a mucosa e isso ele comprime o pterigoideu lateral, especialmente o ramo, a parte inferior do pterigoideu lateral, e com isso a reação é de edema e dor, tá? Simplesmente porque ele não foi adequadamente conduzido ao seu lugar e inclinação adequados pelo músculo, porque o músculo bucinador aí, que tem 3 feixes, né? Olha de novo a anatomia, né? Nos 3 feixes, o feixe superior não está contraindo da maneira adequada para colocar o dente no seu lugar, tá? Aqui, um tempinho depois, tá? Preço de máxima intercuspidação, protrusão topo a topo, protrusão máxima, e vejam aqui, o finzinho do movimento, o risco vertical continua na mesma direção, tradução, as duas ATM estão funcionando iguaizinhas, a musculatura de protrusão, os músculos responsáveis pela protrusão estão funcionando iguais, tá? E aqui o Vzinho, lembra que era diferente um lado do outro? Agora está bem parecido, indicando que o quê? Que a função mastigatória tem condição de ser executada tanto à direita quanto à esquerda. Só que essa alteração, nesse caso da Andrea, aconteceu depois de um mês que estava sob tratamento com a gente. Vejam quanto mudou, nem tanto de posicionamento dental, mas mudou, né? Olha lá o segundo molar. Pois é, olha só como ele ficou, ó, tá? Ajudou a não ter mais dor. E ajudou com o encaixe da cúspide palatina dentro do sulco do segundo molar inferior, ajudou a ter um padrão de funcionamento e movimentação da mandíbula mais homogênea. E isso é necessário e que a gente busca no resultado do tratamento. Aqui está a boca no início do tratamento, na fase de um mês depois, alguns meses depois. Tá? Agora, eletromiograficamente, o paciente, no músculo temporal anterior e posterior, aqui está TAR, é the right, TAL de left, ok? Mas, TA temporal anterior, masseter, temporal posterior e supraioídeos direito e esquerdo. No repouso, quando eu não podia ter esses risquinhos verticais, e aqui o repouso após tratamento, quando os risquinhos diminuíram de altura, vocês vejam nesse comparativo, tá? Então, quem é que mudou sua maneira de funcionamento? São os que estão aqui sobre as suas setas, azul e vermelha, especialmente temporal posterior e temporal anterior, que são músculos mais fininhos, pequeno volume e espessura, e eles então são mais sensíveis, tá? Agora, o repouso de diagnóstico para cervicalis, músculos que hoje a gente chama de suboccipitalis, né? Masseter, esternocleidomastoideo e supraioídeos, tá? Sempre direita e esquerda, comparando o repouso inicial e o repouso depois que começou o tratamento. Olha o que aconteceu, e é muito nítido aqui, nesses músculos cervicais, os suboccipitalis. Quem é que foi afetado pelo tratamento? Todos esses músculos tiveram seu padrão de funcionamento alterado para melhor. Aqui, o repouso sem aparelho e com selamento labial pedido. E aqui o repouso com aparelho e com selamento labial pedido. Então, a gente está comparando duas situações diferentes, mas com aparelho e sem aparelho, que era a única coisa que estava variando, tá? Para a gente ter o registro dessas alterações. E quem é que está alterando é onde estão as setinhas aqui
das diversas cores, mostrando quais são os músculos que foram envolvidos nessas alterações. Né? Um outro caso desse rapaz aqui, Rafael, ele já estava sob tratamento com outro colega, mas ele acabou indo no consultório para uma avaliação. Aí a gente tem que tomar. Vários de vocês estão, os acadêmicos estão para se formar. Lembrem, no site do CROSP, você tem o Código de Ética Odontológico. Com isso, não tem desculpa de falar que não sei o Código de Ética. Eu não sabia que era isso. Tá lá, velho. Pode abrir e é bom ler. Porque aquele negócio de matar a aula, né? A aula de odontolegal e de odontologia, depois, a hora que aperta o calo, eu falo, putz, grilo, será que eu posso? Se eu não posso, será que eu infringi o código de ética? Então, dá uma lidinha, não precisa estudar, mas dá uma lidinha, tá lá na página do conselho, tá? Apresentava, Rafael, essas alterações, a sincronia dos músculos elevadores e posicionadores. Mínima dimensão vertical à direita, quer dizer, ele tinha mais facilidade para mastigar do lado direito, tanto é que ele tem maior volume de tecido mole do lado direito. A abertura, apesar disso, era centralizada, mas tinha uma diferença de altura de órbitas que me chamou a atenção desde o início. Aí falou, olha, vai no oftalmo, quero ver. Mamãe era médica, separada do papai, e existia uma relação um tanto conturbada, coisa que não é incomum, né? Aí, conversando, eu falo, ó, houve um histórico de traumatismo e fratura do colo do côndilo direito e do assoalho de órbita, tá? As reduções foram feitas por um médico cirurgião plástico. Vocês veem que a história com cirurgiões plásticos, ela é já antiga. E foi feita uma cirurgia para a redução aqui do côndilo, da fratura do côndilo e o acesso exterior. A cicatriz que ele apresenta. Olha, eu quase que fui para a cirurgia, tá? Tinha várias razões de ser para fazer a cirurgia como especialidade, depois fazer a pós-graduação para poder dar aula e tal, não sei o quê. Tinha muitas situações favoráveis a isso tudo, mas nem na época que eu estava pensando se eu ia fazer cirurgia ou não, se fazia o acesso, quando é um cirurgião dentista a fazer a redução da fratura do colo do côndilo, fazia o acesso externo. Isso eu estou falando, quer dizer, então é mais de 40 anos atrás, ninguém fazia isso, tá? E aí, velho, como é que faz? Agora, olha só a cara do sujeito. Como vocês estão vendo aqui, parece que ele tem alguma coisa dentro da boca, né? E olha que bela cicatriz o sujeito ficou, né? Fico pensando, e se fosse menina, uma mocinha, fazia também processo externo assim? Cara, no tempo que eu fiz estágio no Hospital das Clínicas de São Paulo, na clínica de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, com o professor Igar Ribeiro Gandra, já naquela época, o acesso cirúrgico era intrabucal. Cara macaco, no seu galho. Olha o que o cara me apresentava. Um aparelho semi-montado, brackets estranho esse daqui, ausência de brackets, gengiva super inflamada, ausência do pedaço do arco. Você fala, cara, mas como assim? E a mordida abrindo, né? Quando fazia a lateralidade, afastava os incisivos, estava abrindo a mordida. Falei, que é isso? Aí, setembro 03, tá? As imagens, posição de máxima intercuspidação, lateralidade à direita e à esquerda, a vista do lado de trabalho e o lado de balanceio. Né? Um pouquinho depois.
E a protrusão dele, que é uma protrusão classificada como tombada, porque ela sai da posição de máxima intercuspidação e a mandíbula desce, tá? Nível de higiene bucal de ruim para péssimo ou muito pior que isso, e apresentava um arco ortodôntico quebrado. Falei, mas faz muito tempo, Rafael. Ah, já não sei nem quantos meses. Aí você fala, o capeta de cliente também, né? Tá? Exames de diagnóstico, 6 meses depois, a cara do Rafael. A boca do Rafael. Aqui em cima, no meio, posição de máxima intercuspidação, lateralidade direita, lateralidade esquerda. 6 meses depois. Porque isso também é uma coisa que acontece. Vários colegas falam: ah, mas a ortopedia demora muito. Não. A ortopedia executada adequadamente, ela demora o suficiente para o organismo responder. Porque, ao contrário da ortodontia, que faz a coisa acontecer, em ortopedia funcional, a gente procura estimular o organismo, quer dizer, a boca para a boca alcançar o que tem que, tem que ser alcançado e tratado. Uma diferença meio forte. Tá? O acompanhamento do caso, lembro que estava abrindo a mordida, deixa de estar abrindo, cada vez se aproxima mais, mesmo nos movimentos de lateralidade, tá? A protrusão evoluindo, agora já está uma protrusão quebrada, tá? Os exames radiográficos, quando aqui, então, eu pedi a remoção dos sisos, tá? Dos 4 sisos, por mau posicionamento, e aqui são os sinais da redução da fratura, tá? O aparelho que foi colocado mais adiante no tratamento, um SN1 com salto do lado esquerdo, tá? O salto é nada mais do que um pedacinho de acrílico, que esse acrílico, esse pedacinho, ele fica funcionando como um apoiozinho para estabilizar a mandíbula na altura, porque a mandíbula tinha um giro no ponto de vista frontal. Tá? A cara do sujeito, quando já estava bem, claro, estava sem dor, claro, sem estalo, claro, os dentes já estavam indo para uma posição bastante adequada. Quando ele veio nesse dia aí, foi o último dia que eu o vi, que ele veio só e falou: ô, doutor, vim aqui me despedir. Falei: o que aconteceu? Me despedir como assim? Eu vou mudar para Barcelona, vou estudar na Espanha. Ah, legal. Foi o último dia que eu vi o Rafael. A cirurgia ainda aí presente, não teve jeito, né? Então, outubro 04, vocês veem que não é muito tempo, de agosto 03 para outubro 04, resultado bastante interessante, e a boca numa situação mais interessante que poderia acontecer, de alcançar melhores resultados. Então, o que eu fiz? Fiz aquilo que era a minha obrigação, indiquei a clínica do professor Pedro Planas, uma vez que ele ia ficar em Barcelona, para lá na clínica ele desse continuidade ao tratamento, e esse intercâmbio entre clientes é bastante importante, hoje em dia mais ainda, porque muita gente viaja, muita gente muda para estudar e papapá, né? Ou mesmo emigra. Tá? A protrusão na vista frontal e na vista lateral, tá? As radiografias, tá? Aí em novembro de 04, essas são as imagens daquele dia lá que eu vim aqui me despedir, né? O aparelho que ele foi com ele na boca, tá? E aí ficou assim interessante. Quando a gente trabalha com ortopedia funcional dos maxilares, a gente tem que escolher o tipo de ação que a gente precisa para essa boca, baseada no estudo e classificação da protrusão, do movimento de protrusão, e que tipo de mudança de postura. O tipo de mudança de postura, postura do quê? É da relação mandíbulo-maxilar.
como é que o que que a gente precisa? Porque a gente trabalha com isso para buscar o contato entre os incisivos, o contato numa coisa direita, correta. Daí que o estudo e o conhecimento da dinâmica mandibular vai nos permitir escolher, então, o tipo de mudança de postura e o tipo de ação, tá? Que podem ter vários tipos e a gente vai escolhendo conforme tendo a necessidade. E agora eu vou mostrar um outro aparelho, esse tal de SN7, tá? Que é usado em casos limítrofes, por exemplo, de mordida de topo a topo, o paciente não vai com a mandíbula para lugar nenhum e tem resultados bastante interessantes também no tratamento de mesioclusões, tá? Aí o caso clínico, vocês veem que o cara já tem um pouco mais que 10 anos, né? Aí a boca, você vê que não é ruim, não é feia a boca. Entretanto, já tem sinais, o plano oclusal, a gengiva lá em cima, tá? Um mau posicionamento de incisivos, né? Um apinhamento de incisivos inferiores e superiores, isso daí tudo mostrando que essa boca precisa de alguma coisa, por isso que o paciente foi. Notem que o paciente, esse daqui, tem 32 anos. Esse é o aparelho, o SN7, tá? Que ele tem dois arcos, um arco que foi bolado inicialmente para tratamento de classe 3, né, ele na parte superior, e aqui na parte inferior, um arco de Hawley, que vocês ouviram falar na disciplina de ortodontia, que vocês tiveram há pouco tempo atrás, pessoal do quarto ano, né? Do quarto noturno, tiveram há pouco tempo atrás, tá? A gente faz a ação combinada desses dois arcos para dar esse resultado, que é bastante interessante. A mandíbula pega e gira para cima e para trás, tá? Ela não vai para frente e para trás num movimento assim retilíneo, mas ela gira. E então estudar as rotações de crescimento, o tipo rotacional de crescimento, nos ajuda a definir se vamos fazer uma mudança de postura com algum tipo de rotação, e o estudo e o entendimento das rotações que podem estar acontecendo tanto pela mandíbula como pela cabeça, tá? A mudança de postura saindo então desta posição para essa posição aqui. Vocês veem que os dentes se afastam um pouquinho? Sim, sem dúvida. Esse fio aqui, tanto o superior quanto o inferior, o fio tem 0,9 milímetros. Dois fios dá 1,8 milímetros. Então, você vai precisar de pelo menos 2 milímetros de espaçamento intermaxilar para poder acontecer de passar o fio de vestibular para palatino ou de palatino para vestibular, tá? Aqui o aparelho colocado na boca, no dia da colocação, grande época de slides em que a gente usava isso daqui, é marca da máquina Yashica Dental Wire, número 2 ou número 3, né, que é a máquina fantástica. Não se usa mais slide, né? Motivo da consulta desse paciente: dor à direita, ora começava na maxila, ora na mandíbula. Lembram de anatomia daquele tal do quinto par craniano? Né? Muito bem. Incluindo orelha, região pré-articular, pós-orelha, esternocleido, temporal, anterior, bilateral. Quando a gente pedia para ele apertar os dentes, morder, tinha pouca potência. O músculo não conseguia contrair, porque estava cansado e com dor. Tá? A mínima dimensão vertical atual, quer dizer, onde que lado ele deveria mastigar ou tem mais facilidade para mastigar, era o lado esquerdo. E apresentava uma assincronia direita e esquerda de músculos, tanto elevadores quanto posicionadores. Não tinha ruídos articulares, tinha uma boa abertura bucal, mas já fazia tempo que eu evitava alimentos que exigiam mastigação. Era tudo comidinha, sabe, pastosa, essas coisas assim. Meu, seguinte, se fosse para ficar comendo comida mole,
Quem nos fez, para aqueles que acreditam nele, né? Não punha tanto dente na boca. Oh, vai comer só macarrãozinho, que nojo, boi ralado, que mais? Sabor, né? Tem muita comida necessária que seja mastigado. É para isso que tem o aparelho estomatognático ou mastigatório. Vamos usar, porque tudo que ele pôs na gente, que a gente não usa, atrofia. Tudo. Não tem nada que ele tenha nos dado e que a gente use um tempinho, depois não usa mais, não atrofia. Tudo atrofia, inclusive o cérebro. Inclusive o que vocês estão pensando também. Hum. Essa paciente, então, ela automedicou várias vezes com Vioxx. O Vioxx foi um anti-inflamatório que apareceu na década de 80 por um laboratório europeu. Foi o melhor anti-inflamatório da história. Todos nós usávamos. Haja visto que a própria paciente se automedicava, né? Nossa, era fantástico. Mas por uma briga, por causa de royalties e de direitos, e por causa da fórmula, que os outros fabricantes, as outras indústrias farmacêuticas queriam a fórmula e o dono não ia compartilhar a fórmula. E isso daí foi tirado do mercado sob alegações falsas e foi uma judiação, porque quem mais perdeu foi, foram os pacientes, foi uma judiação. E hoje você vai ver que você vai na farmácia, você tem anti-inflamatórios da família OX. Eles são muito bons, mas não tão bons quanto o Vioxx o era. O paciente mostrava também as bordas laterais da língua marcadas pela pressão dos dentes. Não era o dente que pressionava, mas a língua que pressionava os dentes por palatina lingual. Ela estava em tratamento clínico. Por quê? Paciente também antiga, troca de restaurações de amálgama de prata por branquinhas. Então, tinha um negócio da estética, né? As coisas da estética, a gente tem que tomar cuidado, porque não fique somente com a coisa de estética, porque tem um aspecto funcional também que tem que ser obedecido, né? Dei as orientações habituais em relação a calor, frio, mastigação, chiclete, né? Solicitei, no caso dela, uma panorâmica e periapicais da boca toda. Pedi, na época, era o que tínhamos, radiografia de ADM, que era uma transcraniana, que para a gente enxergar qualquer coisa era um inferno por conta da superposição de imagens, né? Pedi a eletromiografia e ela, no finzinho da consulta, me falou que tinha labirintite também e que já tinha ido a 3 otorrinos e os exames para a labirintite resultavam negativos. Tá bom. Por quê? Porque ela não tinha labirintite, ela tinha labirintose, ela tinha os sintomas de labirintite, mas não tinha a inflamação que caracterizaria e justificaria a utilização do termo labirintite, porque ite designa um estado inflamatório presente, né? Como todos sabemos das aulas de patologia e de farmacologia, né? Essa paciente com 50 anos e 2 meses, na época do início do tratamento, foto frontal e lateral de um lado e de outro, notem como o esternocleidomastoideo é completamente diferente um do outro e o rosto tem um contorno completamente diferente um do outro. E não somente isso, como também aqui a posição da cabeça fazia com que tivesse uma retidão aqui nas cervicais que não era interessante nem fisiológico, tá? Muito bem. Traçando e comparando, são fotografias em que eu é que girei
ao redor da paciente, não, a paciente ficou paradinha, tá? Notem a diferença de altura, por exemplo, do brinco de um lado e de outro, tá? Indicando que essa diferença aqui do ombro, né, da cintura escapular, ela era real e que tinha alguma coisa que não estava bem para ter esse desequilíbrio funcional. Aí você olha a boca, você fala, pô, tem os dentes até que legais, né? Tem uma cor bonita dos dentes, tem uma escolha equivocada da cor de prótese, né? Tem que tomar cuidado, sabe? A gente fala e quer vender estética e me faz uma escolha dessa daqui, da faceta estética, meio complicado, né? Aqui, então, a lateralidade numa vista frontal e a posição de máxima intercuspidação. Aqui também, para poder ver o lado de balanceio de um lado e do outro. E a protrusão. Posição de máxima intercuspidação, posição de borde a borde ou topo a topo, e a posição de protrusão máxima. Vocês veem que a mandíbula, ela vem aqui reta, reta, e aqui ela começa a descer. Não é legal, a gente tem que deixar ela buscar para que a boca alcance uma protrusão fisiológica, natural, tá? O relatório eletromiográfico aponta que a mandíbula tem um giro para a distal do lado direito, quer dizer, ela, na hora que ela morde, que deveria a mandíbula ficar quietinha, a mandíbula faz isso assim. Também no relatório veio a contração assincrônica de elevadores e posicionadores, como a gente já tinha sentido na palpação, né? E um comprometimento funcional do esternocleidomastoideo. Essa foi uma das razões para o paciente relatar que tinha, com uma certa constância, um negócio que parecia corda de violino, que ficava estalando assim aqui na região do pescoço. Nada mais era que o esternocleido, tá? Esse é o modelo gnatostático, em que a base inferior do modelo superior é o plano de Camper, e a gente faz isso porque para poder estudar a oclusão e ou a maloclusão. Por quê? O que se objetiva como final do tratamento é que o plano oclusal esteja paralelo ao plano de Camper, tá? E o plano de Camper é aqui a base inferior do modelo superior. O modelo gnatostático aberto, com a simetrografia feita, para a gente poder estudar se a posição dental estava adequada ou não, a inclinação estava adequada ou não, a posição da mandíbula estava adequada ou não. Tá? O estudo do plano oclusal, né, que a gente colocava o modelinho que tem a base quadrada, um sobre o outro, para poder ver que do lado direito o plano oclusal era muito mais parecido ao estar paralelo ao plano de Camper do que do lado esquerdo, né? E isso era uma das razões porque apresentava todo aquele quadro de dor ao paciente. Pior, só o modelo gnatostático que nos mostrou que o paciente ainda tinha uma tendência à mordida aberta, tá? Por quê? Porque como a gente põe o modelo relacionado com Camper, aparece isso daí. E vocês vejam que a inclinação é diferente do lado direito com o lado esquerdo. Era 50,2, agora 50,8 anos, 6 meses depois de iniciado o tratamento. Vejam o retrato. Não, estudem a fotografia, volume de face, esternocleido que tinha diferença. O que acontece, deixa de acontecer? Muito bem, está aqui na boca, por exemplo, aqui a protrusão dental. Vocês veem que aqui a mandíbula já está girando, vindo para frente, para baixo e girando para cima. Estando no estado de normalidade, inclusive articular, né? Que é muito
necessário e interessante para que aconteça, tá? Olha aqui o plano oclusal, o que estava acontecendo. Os modelos gnatostáticos feitos depois, no início do tratamento, para a gente poder compará-los, né? Fazendo estudo do plano oclusal. E isso tudo nos levando a essas situações que podem nos ajudar ou não. Essa paciente usou um SN1 com salto unilateral do lado direito para dar um suporte e estabilidade vertical para a mandíbula, com uma alça de abraçamento para o 16 e relatou ausência de dor no dia seguinte à instalação do aparelho. Ela fazia tanto tempo que tinha esse incômodo que a hora que ela teve essa oportunidade para começar o tratamento, usava o aparelho direto e reto. Com 30 dias de tratamento, parecia que a mandíbula já tinha girado. Lembra que ela tinha essa posição para trás e para cima e para o lado direito? Em 30 dias parece que já havia mudado essa posição. Depois de 70 dias de tratamento, a musculatura já apresentava-se equilibrada a palpação. Aí eu pedi fazer novos modelos gnatostáticos, pedi novas radiografias, tá ok? Trocamos de aparelho por uma pista indireta plana simples, tá certo? Na época dos 6 meses de tratamento. Aqui esse aparelho ele é excelente para treinar o pterigoideu lateral a fazer a contração que vai resultar na lateroprotrusão, que é o que a gente deseja, porque no tratamento das maloclusões buscamos deixá-las no movimento de lateroprotrusão, com toque tanto do lado de trabalho quanto do lado de balanceio. Essa informação vocês tiveram na disciplina de prótese total. Tá? Com 9 meses de tratamento, eu sugeri fazer RPG e fono, especialmente para relaxar os lábios e ativar os músculos elevadores. Que é uma moça bastante quieta, então, no caso, não falava. Então, a musculatura dela tinha muito pouca potência, né? Assim dizer. No 10º mês, uma surpresa. Ela me relatou dores iguais às do início do tratamento. Eu falei, não é possível, né? Pensei, pô, depois de 10 meses já praticamente a coisa com ela sem dor, a coisa se estabilizando, como é que voltou a ter dor? Estava trocando as restaurações do 36 e 37. E só havia toque oclusal no 37, na vertente vestibular da cúspide lingual. O aparelho então ficava desequilibrado e a musculatura também. Foi medicada, mediquei ela com analgésico que tivesse um relaxante muscular. 11º mês, ela estava fazendo o tratamento de canal do 47. Eu não consegui entender o porquê que foi feito isso, né? E nem o para quê, consequentemente. No 17º mês, mudamos de aparelho, voltamos para o SN1, tá? Aqui a distribuição de contactos oclusais. O rosto da paciente com 50 anos e 8 meses. A distribuição de massa muscular é mais equilibrada de um lado e de outro. O ângulo funcional mastigatório igualzinho de um lado e de outro. No 24º mês, suspendemos o uso de aparelho ortopédico funcional. Por quê? Havia esta boca alcançado essa modificação inicial. Para a época que eu entendi que era necessário, não justificava ficar mais em tratamento. Acompanhando eletromiograficamente, aqui a deglutição, né? Esse SWIP 1 aqui, era o diagnóstico, tá ok? Tá? O Zoomview 2, os músculos, também pela deglutição, o que acontecia, e na comparação de um com o outro. Deglutição do mesmo jeito, é o mesmo tanto de água mineral, sem gás,
dando no copinho para paciente deglutir. A diferença era muito grande. A posição de máxima intercuspidação e os dois dentes número 5, o 24, o 25 e o 15, com a cor danada de ruim, né? Tá certo? Na isometria do lado direito, esses músculos temporal anterior, masseter, temporal posterior e supra. A isometria direita, o estudo da isometria é super interessante, porque a gente vê como o paciente mastiga, o quanto ele usa o aparelho mastigador, né? Esse é super, super interessante, esse estudo. A isometria do lado esquerdo, assim como a isometria desse lado, tá? Olhem lá o que estava acontecendo. A mordida estava querendo abrir por conta de alguns contatos oclusais que estava sendo visto, mas não estava querendo desgastar. É uma medida profilática bastante interessante quando a gente não sabe, mas está apontando que era necessário estudar para a gente passar a saber, né? Mastigação isotônica à direita, tá? A parte numérica. E agora, então, para a esquerda, na lateralidade, para o lado esquerdo, a isotônica esquerda, a lateralidade mandibular para a direita e para a esquerda. Tá? Mastigação espontânea, que isso daqui foi dado um pedacinho de pão francês, né, de pãozinho, para a paciente mastigar, para a gente ver onde, quando e como. Não poderia acontecer essa coincidência de ter o temporal sendo ativado no mesmo momento que era ativado os masséteres, porque o masséter tritura e o temporal, ele posiciona a mandíbula. Então, o que que acontece? Isso deveria estar acontecendo assim: o temporal aqui e os masséteres mais para cá, e não tentando igualar. Isso foi um pouco mais complicado de se obter um bom resultado, tá? Numa vista já em segundo momento, em que a gente vê a utilização dos temporais masseter e supra, os números de contração, os picos, né? Vejam que a boca continua ali, tá bonitinha, tal e coisa, né? Os dentes, o 15 e 25 continuam muito claros, mas está tudo relativamente bem, né? O estudo da protrusão, para ver se estávamos indo na direção de conseguir obter a protrusão fisiológica e natural, né? O estudo eletromiográfico da protrusão da mandíbula, a onda eletromiográfica registrada no repouso, porque ela não é, a movimentação não é assim, vertical. Ela é assim, em formato de uma gota, tá? E aí, então, a gente pergunta para vocês: adultos podem receber benefícios do tratamento com ortopedia funcional dos maxilares? Olhem só essa senhora. Início de tratamento. Ok? Adiante no tratamento.
com um aparelho dentro da boca. Nota aqui o aparelho, tá? Olha o que acontecia. Ela abria e fechava a boca. Esse é um SN11, em que ele centraliza forçosamente a mandíbula em relação ao maxila. Notar que ela não é uma jovenzinha, né? Logo após a instalação do aparelho, movimentos de abertura e fechamento. Lembram o quanto essa mandíbula ela trançava para fazer a abertura e fechamento bucal no início do tratamento? E eu vou roubar mais uns minutinhos de vocês para apresentar um último caso, paciente adulto, 31 anos, relato de dor na região da TM esquerda. E será que ele tinha desvio da linha média? É importante esse desvio da linha média ou não? Muita gente tem, hein? Observem a lateral da língua nas fotografias. Olha a cara do sujeito. Ó, a desviação da mandíbula que ele apresenta. Ó, o desvio de linha média que ele apresenta intrabucalmente, o apinhamento superior e inferior. Movimentos de abertura e fechamento iniciais. Olha a lateral da língua, como está toda marcada. Ó, tá? Porque o paciente fica pressionando a língua contra os dentes para não tentar com que não, os dentes não se toquem, porque o cérebro dele sabe, o sistema nervoso central sabe que é esse contato oclusal que está causando essas dores. Com 31 anos, posição de máxima intercuspidação, vista lateral direita e esquerda. Com 32 anos e 6 meses, aqui é a fase que o paciente começa a perguntar, mas vai fechar esses buracos que tinha aqui, e que eu não tinha, e que começou a aparecer? Aí você pega e fala, olha, velho, vai fechar sim, e tem que ter esse espaço, senão os dentes não tem para onde ir e como irem, né? 34 anos e 5 meses, já sem aparelho, tal e coisa, como é que ficou a boca. Tá? 34 anos e 5 meses. 34 anos e 5 meses. Olha aqui a foto oclusal do superior e inferior com 31 anos. E agora, com 34 e 5, o que foi que aconteceu? Então, isso daqui, uma nova redistribuição dos dentes na arcada, não é uma ilusão de ótica, porque para muita gente isso daqui não acontece. Ainda, infelizmente, tem muita gente que acredita que a distância 3,3, quer dizer, intercanina entre 33 e 43 inferiores, ela não muda. Desculpa, gente, isso não é uma ilusão de ótica e somente uma reprodução de slides. Não tem como mexer no original da fotografia, tá? Os movimentos de abertura e fechamento 1 ano e 6 meses depois da retirada do aparelho, quer dizer, um follow-up de 1 ano e 6 meses para adulto. Olha o que está acontecendo na movimentação da boca. Abre e fecha absolutamente centrado e encaixando direitinho. Aí ele veio falar para a gente que falou, doutor, tem um problema aqui por conta do tratamento. A gente falou, puxa vida, o que será que aconteceu, né? Nossa senhora, eu estou comendo, mas eu estou comendo porque dá muito prazer de comer. Falar, tá, é engraçadinho, né?
Olha lá, abre até o máximo, ainda tem a marca no lateral da língua. Tá? Agora, o que é mais importante a gente obter no tratamento de maloclusão? A alteração da forma e da posição dos dentes ou o trabalho muscular passar a ser executado de modo fisiológico? Lembrem das aulas de, como chama? Oh, meu Deus, de embriologia, em que vocês aprenderam que na formação do bicho-homem aparecia primeiro músculo, nervo, depois músculo e depois osso e tecidos duros, né? Entendeu? Então, o que que acontece? A posição e forma dos dentes e dos ossos, elas são função muscular dependente. Se o músculo não estiver funcionando direito, isso não vai ficar legal. Não vai manter, vai ter muita recidiva. Fácil. Porque não está funcionando bem. Tá certo? Se fosse para ficar não funcionando bem, ele nem punha uma coisa tão minuciosamente necessária como essa coisa de tal de aparelho mastigatório que a gente ganhou. A maioria, a enorme maioria de nós ganhou, né? Preparação para prótese e reabilitação? Sim. Todas essas coisas que aqui estão escritas são possíveis de se alterar, treinar, melhorar para o paciente poder receber uma prótese mais a contento. E pacientes com periodontia, com necessidades periodontais, esses pacientes podem também ter um componente oclusal. Em havendo um componente oclusal, é necessário absolutamente o tratamento para que se obtenha um bom e estável resultado do tratamento periodontal. Ah, tá. E quando o paciente tem problemas de ATM? Eu sou da era, né, na minha era, chamava de problema de ATM. Era um inferno ATM, porque sabia que estava ali, né? Tinha o lance da boca, proximidade e tal, não sei o quê, mas quase ninguém sabia quase nada de ATM. Então, numa terra de ninguém, o que tinha de tiroteio, velho? Era uma coisa terrível, pior do que briga de foice no escuro, né? Hoje a gente tem muita coisa que a gente pode fazer em relação aos problemas articulares, a essas dores, e não é o único meio de tratar, mas a ortopedia funcional ajuda bem e os resultados ficam super legais, tá? Mais um depoimentozinho. O que me trouxe aqui foi uma enxaqueca de 62 dias, que iniciava na nuca e passava pela cabeça inteira. E eu não conseguia mais dormir, não conseguia mais trabalhar de tanta dor. A dor dava umas pontadas internas na cabeça. E após consultar muitos especialistas, dentre eles neurologista, ginecologista, endocrinologista, oftalmologista, eu vim parar no ortodontista, o qual, após usar o aparelho por 24 horas, eu não tive mais dor nenhuma. Já fazem 3 semanas que eu uso o aparelho e, graças a Deus, sem dor. E os remédios? Os remédios todos, de Neosaldina a topiramato, eu passei por naproxeno, por morfina em hospital para tirar dor, tramal na veia para tirar dor. Eu resolvi não tomar mais remédio nenhum, para ver se o remédio estava mascarando a minha dor. E descobri que mascarava. Então eu parei de tomar remédio por conta própria e passei a usar só o aparelho, que resolveu a minha situação. Obrigado. Então é isso, gente. Quis terminar com esse depoimento porque vocês vejam bem, muitas vezes nas aulas mostra um monte, o professor mostra um monte de resultado, análises, números, risquinhos, cefalometria e não sei o que, não sei o que. Essa é a cara
do resultado de paciente submetido a tratamento com ortopedia funcional adulto que tinha dor. Hoje, essa paciente dorme. Parou de ter dor quase que imediatamente. Então, a ortopedia funcional, ela pode realmente ajudar no tratamento de maloclusões e suas consequências. Em adultos, sim, senhor. Desculpa ter ido um pouco além do tempo, tá? Mas espero ter mostrado alguma coisa de diferente e vamos para as perguntas. Abraço aí, galera. Tchau, tchau.